O café caiu em silêncio no instante que Marcus Blackwood entrou. Ninguém ousou respirar muito perto dele. Nem os empregados, nem os clientes. Até o gerente estava tremendo atrás do balcão. Ele sentou sozinho na mesa do canto, as mãos entrelaçadas, seu olhar frio como aço. Uma tempestade vestindo uma forma humana. E o nome dele sozinho era o suficiente para fazer metade de Nova York curvar a cabeça. Foi por isso que todos congelaram quando uma pequena voz cortou a quietude. Senhor, posso sentar aqui? Marcos levantou o olhar, levemente irritado, e então ele parou. Uma menininha estava ao lado de sua mesa, equilibrando-se em uma perna. Suas muletas estavam empoeiradas de neve de fora. Seu cabelo castanho avermelhado estava emaranhado e selvagem. Seu casaco era muito fino para o clima de dezembro. Seu sorriso era muito corajoso. Seus olhos verdes eram muito cansados para uma criança de 7 anos. Este assento está ocupado. Ele estava prestes a dizer. A resposta automática, a que ele usava para afastar todos. Mas a menina não se moveu. Ela não recuou. Ela apenas abraçou sua mochila velha e desgastada mais apertado e sussurrou. Eu só não quero sentar sozinha hoje. Algo cintilou nos olhos de Marcos, uma memória. Uma cicatriz que não havia curado em 10 anos. Profunda o suficiente para prender sua respiração na garganta. Do outro lado do café, 2 homens estavam observando a menina. Os mesmos 2 homens que a haviam seguido desde a porta. Os mesmos 2 homens de quem ela estava tentando fugir. E ele entendeu. Ela não havia escolhido a mesa dele porque queria companhia. Ela havia escolhido a mesa dele porque queria proteção. Lentamente, a menina puxou a perna da calça, revelando uma prótese que Marcos reconheceu imediatamente. Um modelo feito apenas para crianças sendo tratadas em uma clínica subterrânea muito especial no Brooklyn. Uma clínica que havia sido discretamente financiada por ele por 10 anos. Seu peito apertou, seu mundo inclinou e sua resposta mudou tudo. Sente-se, ele disse suavemente. Você está segura agora. Fique comigo até o final desta história. Porque o que a menininha revela em seguida vai quebrar o passado e o futuro deste chefe da máfia. Tudo em um único fôlego. Se você sentir esta história tocar seu coração, por favor, clique em curtir para apoiar o canal. Compartilhe o vídeo com qualquer um que precise de uma história calorosa hoje. E não se esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias. Marcus Blackwood havia construído um império inteiro no medo. Por 15 anos, seu nome havia sido falado com respeito do Brooklyn a Manhattan. Homens o dobro de seu tamanho ainda se afastavam quando ele passava. Acordos de milhões de dólares eram selados com nada mais que seu aceno. Problemas desapareciam com nada mais que seu silêncio. Mas sentado em frente a esta menina de 7 anos, com poeira manchada nas bochechas e esperança nos olhos, Marcos sentiu algo que não sentia há anos. Suavidade. A menina sentou-se na cadeira à sua frente com movimentos cuidadosos, suas muletas batendo levemente uma contra a outra, enquanto ela as encostava na lateral da mesa. Ela olhou para ele com olhos claros e verdes, sem um traço de medo neles, como se ela não soubesse quem ele era. Ou como se soubesse e não se importasse. Qual é o seu nome, criança? Marcos perguntou. Sua voz mais gentil do que qualquer um no café jamais havia ouvido dele. Grace, a menina respondeu, pequena mas firme. Grace Hayes, tenho 7 anos e meio. Meu aniversário é em março. Farei 8. Marcos assentiu lentamente, observando-a puxar sua velha mochila gasta para o colo. Ela a abriu com cuidado, como se contivesse todo o seu mundo lá dentro. E para ela, talvez sim. Grace tirou um caderno de capa dura, cujas pontas estavam desfiadas de tanto uso. A capa estava decorada com estrelas e corações desenhados à mão, claramente obra dela. As linhas eram bagunçadas, mas brilhantes, como se ela tivesse derramado sua alma inteira em cada traço. Ela abriu o caderno com reverência, como se contivesse os segredos mais preciosos do mundo.
Eu escrevo histórias, Grace explicou quando notou o olhar curioso de Marcos. Mamãe diz que tenho imaginação. Que tipo de histórias? Marcos percebeu que realmente queria saber. Aquilo o surpreendeu mais do que qualquer coisa que havia acontecido nos últimos 5 minutos. Principalmente felizes, Grace disse, sua voz carregando a excitação de uma criança, falando sobre as coisas que mais amava. Aquelas onde todos conseguem o que precisam, mesmo que nem sempre consigam o que querem. Sua voz continha uma sabedoria que não pertencia a alguém de sua idade. Você gosta de histórias? Marcos quase sorriu. Quase. Eu gosto mais da vida real. É mais previsível. Ah, mas você está errado, Grace disse, seus olhos se iluminando com o prazer de uma criança compartilhando seu assunto favorito. A vida real é a história mais imprevisível de todas, como agora. Aposto que você nunca pensou que estaria tomando chá com uma criança hoje, não é? Ela estava certa. Nesta manhã, Marcos havia planejado revisar disputas territoriais e lidar com um problema envolvendo algumas famílias rivais invadindo seu negócio. Em vez disso, ele estava sentado em um pequeno café, cativado por uma filósofa de 7 anos com uma perna e uma imaginação maior que esta cidade inteira. Eu não bebo chá, Marcos disse suavemente. Então café ou chocolate quente. O importante é... Grace inclinou-se para a frente, sua voz caindo em um sussurro como se estivesse compartilhando um segredo. Você nunca sabe o que vai acontecer a seguir em sua história. Marcos olhou para ela, para o caderno coberto de estrelas em suas mãos, para aqueles olhos verdes que eram muito velhos para uma criança de 7 anos, e ele se perguntou, qual era a história desta menininha? Por que ela estava aqui sozinha, neste clima amargo, com um casaco fino e muletas empoeiradas de neve? Por que ela havia escolhido a mesa dele entre todas as mesas do lugar? E, acima de tudo, por que aqueles 2 homens ainda a observavam perto da porta? A garçonete se aproximou da mesa deles, seus passos ainda um pouco hesitantes, mas já não tremendo como haviam estado quando Marcos entrou pela primeira vez. Talvez fosse por causa de Grace. Talvez fosse porque, pela primeira vez, ela estava vendo o chefe da máfia mais notório de Nova York conversando com uma menina de 7 anos como se fosse a coisa mais normal do mundo. O que posso trazer para vocês? A garçonete perguntou, sua voz ainda suave, mas mais firme agora. Marcos olhou para Grace. Então olhou de volta para a garçonete. Chocolate quente para a menininha, com bastante chantilly, e café preto para mim. Grace iluminou-se com as palavras à menininha. Seus olhos verdes brilharam como se ela tivesse acabado de receber o mundo inteiro. Obrigada, senhor. Você é tão legal. Legal. Quando foi a última vez que alguém havia chamado Marcus Blackwood de legal? Quando foi a última vez que alguém havia olhado para ele sem medo, sem cálculo? Ele não conseguia se lembrar. A garçonete virou-se. Seus passos mais rápidos agora. Mas o pânico havia sumido. Marcos notou que ela até sorriu para Grace antes de sair. Um pequeno sorriso, mas genuíno. Como se a presença da menina tivesse derretido um pouco do ar pesado que ele sempre carregava consigo. Grace cuidadosamente colocou seu caderno na mesa, seus pequenos dedos alisando a capa coberta de estrelas. Ela olhou pela janela, onde a neve ainda caía suavemente, branqueando a calçada. Seu rosto tinha um olhar pensativo que não condizia com sua idade. Poucos minutos depois, a garçonete voltou com as bebidas. O chocolate quente fumegava, chantilly empilhado no topo. O café preto era espesso e escuro, seu familiar cheiro amargo subindo. Ela os colocou com mãos que estavam completamente firmes agora. Aproveitem, ela disse botezice, e desta vez ela encontrou os olhos de Marcos sem se encolher. Pela primeira vez desde que ele havia entrado, alguém estava falando com ele sem medo. Grace envolveu ambas as suas pequenas mãos em torno do chocolate quente, inalando o vapor quente. Seus olhos se fecharam, seu rosto relaxando em um raro momento de paz.
Isso cheira a felicidade. Ela sussurrou. O que cheira a felicidade? Marcos perguntou, sua voz baixando. Ele não sabia por que estava perguntando. Ele só sabia que queria ouvir a resposta. Como calor. Grace abriu os olhos e olhou para ele com aquele olhar claro. Como manhãs de domingo quando a mamãe não tem que ir trabalhar cedo. Ela faz panquecas e chocolate quente. Então nós sentamos junto à janela e vemos a neve cair. É assim que cheira a felicidade. Algo apertou na garganta de Marcos. Manhãs de domingo. Panquecas, chocolate quente, coisas tão simples que doíam. E naquele momento, ele se lembrou de outra menininha, uma menininha que havia dito coisas assim. Porque uma vez segurou uma xícara de chocolate quente com as duas mãos e disse que cheirava a feriado. Olivia, sua irmã, a menina que ele havia perdido 10 anos atrás, a menina que ele havia procurado por toda a cidade, a menina por quem ele havia destruído metade do submundo, a menina por quem ele havia trocado tudo para encontrar um rastro. E ainda assim, nunca a encontrou. Marcos levou seu café à boca e deixou a amargura lavar as memórias que surgiam nele. Mas seus olhos nunca deixaram Grace. Essa criança era tão parecida com Olivia, não na aparência, mas na maneira como ela encontrava luz na escuridão, na maneira como ela sorria mesmo enquanto a vida a esmagava, na maneira como ela o fazia sentir algo que ele pensou que havia morrido há muito tempo. Grace tomou um gole de seu chocolate quente, chantilly grudado em seu lábio superior, e ela o limpou com o olhar satisfeito de uma criança saboreando um raro momento de simplesmente ser criança. Mas Marcus não perdeu a maneira como seus olhos verdes continuavam a piscar em direção à entrada. Rápido, assustado. Então, voltando para sua bebida como se nada tivesse acontecido, e ele havia observado pessoas por tempo suficiente para saber que esse tipo de movimento era um reflexo. O reflexo de alguém acostumado a ser caçado. Grace, Marcus disse, sua voz baixa e uniforme. Os dois homens perto da porta. A menina ficou rígida. O chocolate quente tremeu em suas mãos. O chantilly no topo ondulando. Ela não olhou para cima. Ela não olhou para ele. Como se fingir que não havia ouvido faria a pergunta desaparecer. Você sabe quem eles são? O silêncio se estendeu. Marcos podia ouvir o relógio na parede, o suave burburinho da máquina de café atrás do balcão, o vento empurrando a neve contra o vidro. Então, finalmente, Grace pousou a xícara. Suas pequenas mãos tremiam. Eles trabalham para o Sr. Huang, ela sussurrou. Tão baixinho que Marcos teve que se inclinar para ouvir. Victor Huang. Marcos conhecia esse nome. Todo mundo no submundo de Nova York conhecia esse nome. Uma cobra venenosa que rastejava por bairros pobres, caçando famílias desesperadas sem para onde ir. Juros brutais, termos que ninguém jamais poderia realmente pagar. E quando não podiam, Juan cobrava de outras maneiras, maneiras que faziam até Marcos se sentir mal. Quanto sua mãe deve a ele? Marcos perguntou, embora parte dele já soubesse a resposta. Grace abaixou a cabeça, seus pequenos ombros curvados, como se estivesse carregando o mundo inteiro nas costas. Ela enfiou a mão no bolso de seu casaco fino e puxou uma folha de papel amassada, dobrada e redobrada tantas vezes que as dobras estavam quase rasgadas. Ela a colocou na mesa e a deslizou para Marcos. $25.000. Ela disse, sua voz tremendo. O Sr. Huang disse, se a mamãe não pagar antes desta sexta-feira, algo ruim vai acontecer comigo. Marcos pegou o papel. Era uma nota de dívida, caligrafia desorganizada, cheia de números e datas. O principal havia sido apenas $10.000, mas com 40% de juros compostos mês após mês, havia inchado para $25.000, um valor que era troco de bolso para Marcos. Mas para uma mãe solteira lutando para sobreviver, poderia ser tudo. Para que sua mãe pegou o dinheiro emprestado? Marcos perguntou, forçando sua voz a permanecer calma,
enquanto a raiva fervia em seu peito. Grace olhou para cima, seus olhos verdes brilhantes de lágrimas. Para pagar a cirurgia para mim. A menina tocou sua perna protética sem querer, para que eu pudesse andar, para que eu pudesse ir à escola como outras crianças. Marcos sentiu sua mandíbula apertar com força. Ele havia visto esse padrão muitas vezes. Famílias desesperadas, juros que nunca poderiam pagar, cobradores que não hesitaram em ameaçar crianças para obter seu dinheiro. É por isso que você correu hoje, Marcos disse, não como uma pergunta. Grace assentiu, lágrimas começando a escorrer por suas bochechas. Saí da escola e os vi esperando no portão. Fiquei com tanto medo, então corri. Não sabia para onde ir. Vi este café e pensei que parecia seguro. Então eu te vi. Marcos olhou para ela. Uma criança de 7 anos, com uma perna, em clima de inverno gelado, fugindo de predadores o dobro do seu tamanho. E ela havia escolhido sentar-se ao lado do homem mais perigoso da cidade, porque ela pensou que seria mais seguro. Aquela coragem, aquele desespero, fez o coração de Marcos, o coração que ele acreditava ter virado pedra há muito tempo, começar a rachar. Eles fizeram algo com você? Marcos perguntou, sua voz caindo em um rosnado. Ainda não, Grace disse, enxugando as lágrimas com a manga. Eles só me disseram para lembrar a mamãe sobre o prazo, e se a mamãe não puder pagar, eles virão me pegar. Pegar você para ir onde? Eles não disseram, mas eu sei que não será um lugar bom. Marcos olhou para os 2 homens perto da porta. Eles ainda estavam sentados ali, fingindo ler um jornal e mexer em seus telefones, mas seus olhos nunca deixaram Grace, como abutres esperando a presa desabar. Ele ia mostrar a eles como realmente era o colapso. Reis. O sobrenome soou na mente de Marcos como um sino. Ele o havia ouvido em algum lugar antes. Não nos negócios, não em reuniões ou acordos, em outro lugar. Em algum lugar que ele havia tentado enterrar, mas não conseguia esquecer. Grace Hayes, Scarlett Hayes. Os 2 nomes giravam em seus pensamentos como uma tempestade. E então ele se lembrou. 4 meses atrás, uma carta sentada na pilha de correspondência que sua assistente havia classificado como sem importância. Centenas de cartas como aquela chegavam ao seu escritório todos os meses. Pelos, ameaças, súplicas. A maioria delas ele nunca lia. Mas aquela carta era diferente. Ele não sabia por que a abriu. Talvez porque o envelope havia sido endereçado cuidadosamente à mão, não digitado da maneira fria e impessoal que as outras eram. Talvez porque no canto havia um pequeno coração desenhado a lápis de cor. Um coração rosa, desajeitado e infantil. A carta não exigia, não acusava, não implorava da maneira que irritava as pessoas. Era simplesmente o desespero de uma mãe. Escrito em tinta. Uma mãe solteira com uma filha de 7 anos que acabara de perder uma perna em um acidente. Uma mãe se afogando em contas médicas que não sabia como sobreviver. Ela não pedia dinheiro. Ela só pedia uma chance. Um emprego. Qualquer coisa que a deixasse cuidar de sua menininha. Marcos havia guardado aquela carta em sua mesa por 4 meses. Ele não havia respondido. Ele não havia agido. Mas ele também não conseguiu jogá-la fora. Toda vez que ele ia jogá-la no lixo, seus olhos paravam naquele pequeno coração no canto do envelope e sua mão o colocava de volta. Lentamente, Marcos enfiou a mão no bolso interno de seu paletó. Seus dedos encontraram a borda familiar do papel. Ele puxou um envelope amassado, o canto suavizado de ser tocado muitas vezes. Grace olhou para o envelope em sua mão, seus olhos verdes se arregalando. Ela reconheceu a caligrafia desorganizada antes mesmo de ver o coração. Essa é a minha letra, ela sussurrou, sua voz tremendo. Eu desenhei aquele coração. A mamãe me disse para escrever o endereço porque minha letra é mais fofa.
Marcos assentiu lentamente e colocou o envelope na mesa entre eles. O coração rosa no canto agora significava algo completamente diferente. Não era mais apenas o desenho de uma criança anônima. Era o desenho de Grace, a menina sentada bem na frente dele. A menina com muletas empoeiradas de neve e um casaco fininho. A menina sendo caçada por agiotas. Você é Marcus Blackwood, Grace disse. E sua voz não era mais uma pergunta. Era uma confirmação espantada. Você é o homem da carta da mamãe, o que ela escreveu, implorando por ajuda. Sim, Marcos disse, sua voz baixa e pesada com algo que soava como culpa. Mas você não respondeu. Grace ficou em silêncio por um longo tempo. Ela olhou para o envelope, para o coração que havia desenhado com sua própria mão. Então ergueu os olhos para Marcos. Naqueles olhos verdes não havia culpa, nem raiva, apenas a profunda tristeza de uma criança que estava acostumada a ser rejeitada pelo mundo. Mamãe chorou. Grace disse suavemente. Quando ninguém respondeu, a mamãe chorou muito. Ela tentou esconder de mim, mas eu a ouvi. Ela chorou no banheiro para que eu não soubesse. Ela pensou que talvez sua caligrafia fosse muito feia. Ou talvez ela não fosse educada o suficiente, ou talvez ela não merecesse ajuda. Cada palavra de Grace caía como uma faca no peito de Marcos. Ele havia recebido aquela carta. Ele a havia lido. Ele a havia guardado em sua carteira por 4 meses e não havia feito nada. Enquanto Scarlett Hayes chorava sozinha em um banheiro, perguntando-se o que havia feito de errado. Ainda lutando sozinha com uma criança deficiente e uma montanha de dívidas, até que ela finalmente caiu nas mãos de Victor Huang, porque não tinha para onde mais ir. Por que você aguardou? Grace perguntou, seus olhos fixos no envelope. Se você não ia ajudar, por que não a jogou fora? Marcos olhou para o pequeno coração rosa no canto, o coração que Grace havia desenhado com toda a inocência e esperança de uma criança de 7 anos. Porque eu não pude, ele disse, sua voz ficou rouca. Porque havia algo nesta carta que não me deixava esquecê-la. Eu não sabia o que era até hoje. Até você sentar nesta mesa, Grace inclinou a cabeça, seus olhos verdes cheios de curiosidade. O que era? Marcos segurou o olhar dela por um longo momento antes de responder. Esperança, ele disse. A carta de sua mãe tinha algo que eu pensei ter perdido há muito tempo. Tinha esperança. Grace olhou para a xícara de chocolate quente que havia começado a esfriar em suas mãos. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, como se estivesse avaliando se deveria abrir seu coração para este homem desconhecido. Então ela respirou fundo, seus pequenos ombros subindo e descendo, e ela começou a contar a ele. O nome da minha mãe é Scarlett, Grace disse, sua voz leve como um sopro. Ela tem 27 anos, mas parece muito mais velha que isso. Ela tem cabelo castanho avermelhado como o meu, e olhos verdes como os meus também. As pessoas dizem que sou uma pequena cópia dela, mas ela é muito mais bonita que eu. Ela só não tem tempo para ser bonita mais. Marcos ouviu em silêncio. Ele entendeu que Grace não estava apenas falando sobre sua mãe. Ela estava lhe dando algo mais valioso do que qualquer segredo de negócios que ele já havia guardado. Ela estava lhe dando confiança. Costumava haver um pai também, Grace continuou, sua voz ficando mais baixa. O nome dele era Michael. Ele trabalhava em uma companhia de seguros. Ele tinha um carro legal e costumava me levar para tomar sorvete aos domingos. Eu acho que ele me amava. Marcos notou que ela estava falando no passado. Acho, não sei. Então eu tive meu acidente. Grace tocou sua perna protética através do tecido da calça. O médico disse que não podiam salvá-la. Eles tiveram que removê-la para me salvar. A mamãe chorou por 3 dias. Mas o papai não chorou. Ele apenas ficou ali me olhando, então saiu para fumar. A voz de Grace permaneceu monótona, como se estivesse contando uma história que havia acontecido com outra pessoa. Mas Marcos viu a maneira como suas pequenas mãos apertaram o chocolate quente
até seus nós dos dedos ficarem brancos. 2 dias depois que saí do hospital, o papai fez uma mala e foi embora, Grace disse. Ele disse à mamãe que não se inscreveu para criar uma criança deficiente. Ele disse que ainda tinha a vida inteira pela frente. E não queria desperdiçá-la com uma filha quebrada. A raiva surgiu nas veias de Marcos, um homem abandonando sua própria filha porque ela havia perdido uma perna. Não porque ela havia feito algo errado. Não porque ela havia mudado. Apenas porque ela não era mais perfeita pelos seus padrões. Aquele não era um pai. Aquele era um monstro. Ele enviou os papéis do divórcio da Flórida 2 semanas depois. Grace continuou, sua calma quase assustadora. A mamãe assinou imediatamente. Ela disse que não precisava de um homem que não sabia amar a própria filha. Ela disse que ficaríamos bem. Ela me prometeu isso, e ela cumpriu essa promessa? Marcos perguntou suavemente. Grace assentiu, mas seus olhos brilhavam. Ela se esforçou tanto. Ela trabalhava em 3 empregos. De manhã, ela trabalhava em uma padaria, das 4 da manhã às 10. Depois, ela limpava casas das 11 às 5 da tarde. À noite, ela trabalhava como garçonete em um bar das 7 à meia-noite. Ela dormia 3 ou 4 horas por dia. Marcos fez as contas em sua cabeça. Scarlett Hayes trabalhava quase 20 horas por dia, criando uma filha deficiente sozinha, pagando contas médicas sozinha, enfrentando o mundo sozinha. Ninguém para ajudar, ninguém para compartilhar o peso. Apenas ela e Grace, as duas segurando a linha contra tudo. Eu sei que a mamãe pula refeições, Grace disse, sua voz embargando. Ela acha que eu não sei. Toda noite no jantar ela sempre diz que já comeu no trabalho, então não está com fome. Mas eu a vejo beber muita água, e eu a vejo ficando cada vez mais magra. E às vezes eu ouço o estômago dela roncar quando ela me segura enquanto eu adormeço. Marcos rangeu os dentes. Ele pensou nas festas luxuosas que frequentara, nas garrafas caras que esvaziara sem contar, nos pratos de comida que empurrara para o lado porque não gostava do sabor, enquanto em algum lugar uma mãe passava fome para que seu filho pudesse comer. Eu tento comer menos para que a mamãe possa comer mais, Grace disse, e as lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Mas a mamãe sempre me faz terminar tudo. Ela diz que estou crescendo, então preciso comer muito. Ela diz que não está com fome, mas está mentindo. Eu sei que ela está mentindo porque ela me ama. Grace enxugou as lágrimas com a manga, tentando se recompor. Ela tinha apenas 7 anos. Ela não deveria ter que entender coisas como estas. Ela não deveria ter que saber o quanto sua mãe estava sacrificando. Mas a vida não lhe dera escolha. A vida a forçara a crescer muito rápido, a entender muito cedo, a carregar fardos muito pesados para aqueles pequenos ombros. Minha mãe é a pessoa mais forte que conheço, Grace disse, sua voz cheia de orgulho mesmo enquanto chorava. Ela nunca desiste. Ela nunca reclama. Ela apenas continua tentando. Por mim. Tudo é por mim. Marcus ouviu a história de Scarlett e algo dentro dele mudou. Mas os instintos de um homem que havia sobrevivido 15 anos no submundo lhe diziam que algo não se encaixava. Victor Huang era um agiota. Sim, ele era implacável. Sim, mas ele não era estúpido. $25 mil não eram tanto dinheiro para alguém como Huang. Enviar 2 bandidos para seguir uma criança de 7 anos, persegui-la da escola até um café, parecia muito esforço para uma simples cobrança de dívida. A menos que não fosse apenas sobre a dívida. Grace, Marcos disse, sua voz calma, mas carregada de uma seriedade que fez a menina olhar para ele. Os homens de Huang, eles estão apenas cobrando dinheiro? Ou eles te perguntaram outra coisa? A reação de Grace foi a resposta antes mesmo de ela falar. Seu rosto ficou pálido. Não lentamente, mas instantaneamente, como se alguém tivesse drenado todo o sangue de seu corpo. Seus olhos verdes se arregalaram, enchendo-se do medo cru e primordial que Marcos havia visto muitas vezes em sua vida. O medo de alguém escondendo um segredo que poderia matá-los.
Grace baixou o olhar, sua voz tremendo. O Sr. Huang veio ao nosso apartamento uma vez, cerca de 2 meses atrás. Ele conversou com a mamãe por um longo tempo. Então ele disse à mamãe para sair, e ele sentou comigo sozinha. Um arrepio desceu pela espinha de Marcos. Um agiota não tinha razão para falar em particular com uma criança de 7 anos sobre dinheiro. Isso significava que Juan queria outra coisa. O que ele te perguntou? Marcos disse, mantendo seu tom gentil mesmo enquanto algo violento fervia dentro dele. Grace apertou seu caderno, coberto de estrelas, contra o peito, como se fosse o único escudo que ela tinha. Ele me perguntou sobre o acidente, ela sussurrou. Ele perguntou se eu me lembrava de alguma coisa, se eu vi alguma coisa antes de cair. Eu disse a ele que não me lembrava de nada. Ele me encarou por um longo tempo, então ele sorriu. Aquele sorriso me assustou mais do que se ele tivesse gritado. Marcos havia encontrado Victor Huang algumas vezes em reuniões do submundo. Ele era o tipo de homem que sorria quando outras pessoas sofriam. O tipo que encontrava prazer no medo dos fracos. Vê-lo sorrir para uma criança de 7 anos não era surpreendente, mas ouvir que ele havia perguntado sobre o acidente era algo completamente diferente. O que ele disse depois disso? Marcos perguntou. Grace engoliu em seco, sua garganta trabalhando como se estivesse tentando engolir um nó de medo. Ele disse que eu era uma boa criança porque não me lembrava. Ele disse que crianças que se lembram demais às vezes se metem em mais acidentes. Ele disse que eu deveria continuar esquecendo, pela minha segurança, pela segurança da mamãe. Marcos sentiu sua mandíbula apertar tão forte que seus dentes doeram. Aquilo não era um aviso de cobrador de dívidas. Aquilo era uma ameaça de alguém escondendo algo. Algo que Grace poderia ter visto. Algo sério o suficiente para que Juan precisasse silenciar uma criança. Grace, Marcos disse, sua voz baixando. Ele perguntou se você se lembra de alguma coisa. Então você se lembra. Você se lembra? Há algo que você viu antes do acidente? O silêncio se estendeu. Grace olhou para o caderno em suas mãos, seus pequenos dedos tremendo enquanto acariciavam a capa coberta de estrelas. Quando ela olhou para cima, seus olhos verdes estavam molhados de lágrimas. Mas dentro deles havia algo mais também. Um peso. Um segredo que estava sentado naqueles pequenos ombros por tempo demais. Eu tenho um segredo, Grace sussurrou. Tão suavemente que Marcos teve que se inclinar para ouvi-la. Um segredo que eu não contei a ninguém, nem mesmo à mamãe. Marcos olhou para Grace e esperou. Ele não a pressionou. Ele não a apressou. Ele apenas sentou lá, paciente como uma pedra, dando-lhe o tempo que ela precisava para se abrir. Ele entendeu que segredos guardados por muito tempo tinham que ser deixados de lado gentilmente, ou eles rasgariam quem os carregava por dentro. Grace respirou fundo, seus pequenos ombros tremendo. Ela olhou ao redor do café mais uma vez, como se precisasse ter certeza de que ninguém mais poderia ouvir. Então ela começou a falar, sua voz tão suave quanto um sopro. Naquele dia eu não estava na escola, Grace disse. Eu sei que não deveria faltar à escola. A mamãe ficaria tão triste se soubesse, mas naquele dia era dia de teste de educação física, e eu não queria ir. Eu odeio a aula de educação física. As outras crianças correm, e eu só posso sentar e assistir por causa da minha perna. A professora disse que eu poderia fazer outra coisa, mas eu não queria. Eu não queria ser a criança diferente. Marcos deu um pequeno aceno, encorajando-a a continuar. Ele entendia aquele sentimento. O sentimento de estar isolado do mundo ao seu redor. O sentimento de observar outras pessoas vivendo uma vida comum enquanto você estava do lado de fora olhando. Eu saí da escola pelo portão dos fundos, Grace continuou. Eu planejei vagar um pouco e depois ir para casa antes que a mamãe saísse para o turno da tarde. Mas então eu vi um gato laranja com lindos olhos verdes. Ele olhou para mim como se quisesse que eu o seguisse. Eu sei que parece bobo, mas foi o que eu senti. Não é bobo, Marcos disse suavemente. Às vezes,
As coisas mais importantes acontecem pelas razões mais simples. Eu segui o gato, Grace assentiu. Ele se moveu muito rápido, escorregando por becos e ruas laterais estreitas. Eu tive que me esforçar muito para acompanhar com minhas muletas. Então ele parou em algum lugar muito longe, perto dos docas. Um armazém velho com janelas quebradas e paredes de tijolos vermelhos descascando. Eu vi a placa lá fora. Pier 23. Marcos sentiu como se alguém tivesse derramado água gelada direto em suas veias. Pier 23. Ele conhecia daquele lugar. 10 anos atrás, aquela área estava sob o controle da família Moretti. Eles usavam os armazéns lá para coisas que ninguém queria falar. Coisas que mesmo no submundo eram vistas como ultrapassando o limite. O gato escorregou para dentro por um buraco na parede, Grace continuou, sua voz começando a tremer mais. Eu ia voltar. Eu sabia que não deveria estar lá. Mas então ouvi vozes. Homens conversando. Eles estavam discutindo. Marcos inclinou-se para a frente. Sobre o que eles estavam discutindo? Eu não conseguia ouvir tudo, Grace disse, suas pequenas mãos apertando o caderno como se fosse sua única tábua de salvação. Mas eu ouvi um homem dizer que eles tinham que se apressar. Ele disse que alguém ficaria muito bravo se fossem pegos. O outro homem disse que ninguém encontraria nada. Ele disse que já haviam feito isso muitas vezes antes. Você os viu? Marcos perguntou. Grace assentiu lentamente. Eu estava curiosa, então entrei sorrateiramente. Havia muitas caixas de madeira e lixo velho empilhados por toda parte, então eu podia me esconder atrás deles e observar. Havia 4 homens. Eles estavam em torno de um buraco que já havia sido cavado no chão de terra e estavam enterrando algo. O quê? Marcos perguntou, embora parte dele já estivesse com medo da resposta. Grace ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos verdes encararam o vazio, como se estivesse vendo aquilo novamente em sua cabeça. Quando ela falou, sua voz era apenas um sussurro. Algo embrulhado em plástico preto. Grace disse, grande como uma pessoa, com a forma de uma pessoa. O gato soltou um miado e correu. Grace continuou, sua voz embargando. Um dos homens virou-se e olhou para onde eu estava escondida. Ele disse que ouviu algo. Outro homem disse que era apenas um rato. Mas o primeiro homem não acreditou nele. Ele começou a caminhar em minha direção. Marcos sentiu seu coração martelando. Ele sabia para onde essa história estava indo. Ele sabia que Grace havia visto algo que nunca deveria ter visto. E ele sabia que aqueles homens não eram do tipo que deixavam testemunhas viverem. Eu tentei correr, Grace disse, lágrimas começando a escorrer por suas bochechas. Mas com minhas muletas, eu não conseguia correr rápido. Ouvi passos me perseguindo por trás. Então eu vi escadas levando ao segundo andar. Pensei que se subisse lá, poderia me esconder. Subi o mais rápido que pude. Mas o chão de madeira lá em cima era muito velho, muito podre, e quando pisei nele, ele quebrou. Grace parou por um momento, suas pequenas mãos segurando o caderno tão apertado que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela estava tremendo, não de frio, de memória. O dia estava ressurgindo dentro dela, nítido e cru, como se tivesse acabado de acontecer. Marcos esperou. Ele não a pressionou. Ele apenas colocou a mão na mesa. Perto o suficiente para Grace alcançá-la se precisasse, mas sem forçar nada. Ele havia aprendido há muito tempo que as feridas mais profundas tinham que cicatrizar à sua própria maneira. O chão quebrou e eu caí. Grace finalmente continuou, sua voz soando como se viesse de algum lugar distante. Mas eu não caí direto para o nível abaixo. Havia um porão embaixo, muito profundo, muito escuro. Eu caí lá e ouvi meus ossos quebrarem. Eu queria gritar, mas não conseguia. Doía demais. Doía tanto que eu não conseguia respirar. A raiva surgiu nas veias de Marcos, mas ele manteve o rosto calmo. Ele não queria assustar Grace ainda mais. Ela já estava aterrorizada o suficiente. Então eu ouvi passos. Grace continuou. Alguém estava descendo as escadas para o porão.
Tentei ficar imóvel, fingir que estava morta. Pensei que se eles pensassem que eu já estava morta, eles iriam embora. Mas então eu ouvi risadas. De quem é essa risada? Marcos perguntou, sua voz baixa como um trovão distante. O homem que me perseguiu? Grace disse. Seus olhos verdes fixos no vazio, como se estivesse vendo o bem na frente dela. Ele tinha uma cicatriz muito longa no rosto, do canto do olho esquerdo até o canto da boca, como se alguém o tivesse cortado com uma faca. Quando ele sorria, a cicatriz tremia e parecia aterrorizante. Eu nunca vou esquecer aquele rosto. Marcos sentiu seu sangue gelar. Ele sabia exatamente a quem aquela cicatriz pertencia. Tony Rossi. O submundo o chamava de Tony Cicatriz, um assassino sem hesitação. Antigo homem da família Moretti antes de eles ruírem. Ele era infame por sua crueldade e pelo prazer doentio que sentia em torturar suas vítimas. E ele gostava especialmente de atingir pessoas que não podiam se defender. Ele riu. E o que ele disse? Marcos perguntou, mantendo seu tom firme mesmo enquanto tudo dentro dele se acendia. Ele disse que eu era a criança mais azarada de toda a cidade. Grace sussurrou, lágrimas começando a escorrer por suas bochechas. Ele disse que eu havia visto algo que não deveria ter visto. Então ele disse algo que eu não entendi na época. Ele disse que era sorte o chão de madeira que estar podre no lugar certo. Então ele riu ainda mais alto. O que isso significava? Perguntei a mim mesma. Doía tanto que eu nem conseguia pensar. Mas depois, quando estava no hospital, eu entendi. Marcos entendeu instantaneamente. E a verdade o atingiu como um soco no peito. O chão não quebrou sozinho, ele disse, sua voz fria como aço. Ele o fez quebrar. Grace assentiu, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu o ouvi rindo quando caí. Senhor, sem surpresa. Risadas. Rindo como se ele estivesse esperando por aquilo. Como se ele soubesse que eu cairia. Como se ele tivesse planejado. Ele fez o chão quebrar de propósito. Ele queria que eu morresse. Marcos sentou ali, imóvel como uma pedra. Mas dentro dele uma tempestade rugia. Aquilo não havia sido um acidente. Havia sido uma tentativa de assassiná-la. Uma criança de 7 anos havia sido jogada em um porão profundo para silenciá-la. Uma criança com muletas e um sorriso muito corajoso para sua idade. Uma criança cujo próprio pai a abandonara porque ela perdeu uma perna. E agora Marcos sabia que ela não havia perdido aquela perna por causa de um acidente. Ela a havia perdido porque um assassino decidiu que sua vida não valia o segredo que ela carregava. E então o que aconteceu? Marcos perguntou, sua voz ficou rouca. Como você ainda está viva? Eu me fiz de morta, Grace disse, sua voz monótona, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Fiquei lá e não me movi, não respirei com dificuldade. Ouvi ele se aproximando. Ele parou bem ao meu lado. Eu podia sentir o hálito dele no meu rosto. Pensei que ia morrer, mas então ouvi outra pessoa chamando lá de cima. Eles disseram que tinham que ir rápido. Alguém estava vindo. Ele xingou e foi embora. Fiquei lá por não sei nem quanto tempo. Talvez horas, talvez o dia todo. Não me lembro. Só me lembro que da próxima vez que acordei, estava no hospital. A mamãe estava chorando ao meu lado e minha perna havia sumido. Marcos olhou para a menina sentada à sua frente. 7 anos de idade. Uma perna perdida porque um assassino queria silenciá-la. Viva porque ela se fez de morta aos 7 anos. E ela havia carregado esse segredo sozinha por meses, porque tinha medo de que falar colocasse sua mãe em perigo. Esta criança não era apenas corajosa. Ela era uma sobrevivente e Marcos ia garantir que ela nunca mais tivesse que sobreviver sozinha. Marcos precisava saber mais. Ele precisava saber o que Grace havia visto antes de cair no porão. A coisa embrulhada em plástico preto. A coisa em forma de pessoa. Ele tinha a sensação de que era a chave de tudo.
A razão pela qual Victor Juan queria silenciar uma criança de 7 anos. A razão pela qual Tony Scar tentou matar Grace. A razão pela qual ela havia carregado esse segredo sozinha por tantos meses. Grace, Marcos disse gentilmente, a coisa que eles enterraram. Você viu claramente o que era? Grace ficou em silêncio por um longo tempo. Ela olhou para o caderno em suas mãos, seus pequenos dedos acariciando a capa coberta de estrelas, como se estivesse procurando coragem. Então ela o abriu, folheou algumas páginas e parou perto do final. Eu vi, Grace sussurrou, sua voz tremendo. Antes de eles embrulharem completamente, eu vi parte disso. O plástico estava aberto em um canto. E eu vi. Ela ergueu os olhos para Marcos, verdes e brilhando com lágrimas. Era uma menina. Muito jovem, talvez 12 ou 13 anos. Cabelos pretos e longos. E ela estava usando um vestido muito bonito. Azul com flores brancas. Marcos sentiu como se alguém tivesse puxado todo o ar de seus pulmões. Cabelos pretos longos. Um vestido azul com flores brancas. Essas palavras soaram em sua mente como um sino fúnebre. Não podia ser. Não podia ser ela. Eu desenhei o que vi, Grace disse, deslizando o caderno para ele. Eu não sou muito boa em desenhar, mas tentei desenhar para não esquecer. Porque pensei que aquela menina merecia ser lembrada por alguém. Marcos olhou para a página. Um desenho bagunçado a lápis de cor, claramente feito por uma criança de 7 anos. Mas mesmo com as linhas desajeitadas, ele podia reconhecer o que Grace havia tentado capturar. Um rosto emoldurado por cabelos pretos longos, um vestido azul com pequenos pontos brancos destinados a serem flores, e os olhos. Fechados, como se estivesse dormindo, a mão de Marcos começou a tremer. Ele não percebeu que estava tremendo até que a carteira em seu bolso do paletó começou a deslizar para fora. Ele estendeu a mão para pegá-la, mas seus dedos não obedeceram. A carteira caiu no chão e, quando o fez, abriu-se, derramando as fotografias que estavam dentro pelo chão. Grace abaixou-se para ajudar, suas pequenas mãos recolhendo as fotos espalhadas. Então ela parou, ficou imóvel, olhando para uma foto em sua mão. Senhor, Grace sussurrou, sua voz cheia de horror. Esta menina. Marcos não precisava olhar para saber qual foto ela estava segurando. Aqui ele carregava consigo há 10 anos. Aqui ele olhava todas as noites antes de dormir e todas as manhãs quando acordava. Uma foto de Olivia, sua irmãzinha, tirada 1 mês antes de ela desaparecer. Naquela foto, Olivia estava sorrindo. Seu cabelo preto longo esvoaçava ao vento, usando seu vestido favorito. Um vestido azul com flores brancas. Esta é a menina do meu desenho, Grace disse, sua voz tremendo. Esta é a menina que eles enterraram. Tenho certeza. O cabelo é o mesmo. O vestido é o mesmo. O rosto é o mesmo também, Senhor. Quem é ela? Marcos não conseguia falar. Não conseguia respirar. Não conseguia fazer nada além de encarar a foto de Olivia nas mãos de Grace. Depois para o desenho desordenado no caderno. Depois de volta à foto novamente. 10 anos, 10 anos. Ele havia procurado sua irmã. 10 anos ele havia virado a cidade de cabeça para baixo. Destruído famílias da máfia. Impérios subterrâneos incendiados. Tudo por uma única pista de onde Olivia havia ido. 10 anos ele havia vivido na esperança de que ela ainda estivesse viva em algum lugar, que alguém a havia sequestrado e a mantinha como refém, que um dia ele a encontraria e a traria para casa. Mas a verdade era ainda mais dilacerante. Olivia não havia sido morta 10 anos atrás. Ela havia sido mantida escondida nas sombras todo esse tempo. Eles só a haviam levado para o Pier 23 para silenciá-la para sempre, apenas alguns meses atrás. Ela não havia estado sob aquela terra fria por uma década. Apenas pelos mesmos poucos meses que Grace havia carregado esse pesado segredo, enquanto Marcos a procurava em todos os outros lugares. Minha irmã. Marcos finalmente conseguiu, sua voz quebrando como vidro. Essa é minha irmã. Olivia,
Ela desapareceu há 10 anos. Eu a procurei por 10 anos. Nunca parei de procurar. E você? Você a encontrou? Grace olhou para Marcos com os olhos inundados de lágrimas. Ela não disse nada. Apenas levantou-se, contornou a mesa e abraçou o homem que tremia. Um pequeno abraço de uma criança de 7 anos. Mas de alguma forma, era a única coisa que mantinha Marcos inteiro. A única coisa que o impedia de se desfazer completamente. E então as lágrimas começaram a cair. Pela primeira vez em 10 anos, Marcus Blackwood chorou. Ele chorou por sua irmã perdida. Ele chorou pelos anos de busca sem esperança. Ele chorou pela menina pequena que o segurava, aquela que havia carregado este segredo sozinha por tempo demais. Sinto muito. Grace sussurrou em seu ombro. Sinto muito por sua irmã. Eu gostaria de ter dito algo antes. Eu gostaria de ter podido salvá-la. Eles ficaram assim por um longo tempo. Marcos não sabia quanto tempo. Talvez alguns minutos, talvez uma hora inteira. O tempo parecia parar dentro daquele pequeno café. Ninguém ousava se aproximar da mesa deles. Ninguém ousava quebrar o momento em que o chefe da máfia mais notório de Nova York estava chorando nos braços de uma criança de 7 anos. Finalmente, Marcos respirou fundo e gentilmente soltou Grace. Ele enxugou as lágrimas com as costas da mão, o movimento desajeitado de um homem que não estava acostumado a chorar. 10 anos. 10 anos ele havia construído uma parede em torno de seu coração. 10 anos ele havia transformado a dor em raiva, transformado a saudade em combustível para a vingança. E em apenas alguns minutos, uma menininha com muletas e um caderno cheio de estrelas havia quebrado tudo isso. Você não precisa pedir desculpas, Marcos disse, sua voz rouca. Você não fez nada de errado. Você é apenas uma criança. Você não poderia ter salvado ninguém. Mas você me deu o que eu estava procurando por 10 anos. Você me deu a resposta. Grace subiu de volta em sua cadeira, seus olhos verdes ainda vermelhos de tanto chorar. Ela olhou para a foto de Olivia ainda na mesa, depois para o desenho em seu caderno. Sinto muito. Meu desenho é tão ruim. Ela disse baixinho. Ela era muito mais bonita na vida real. Linda como um anjo. Marcos olhou para o esboço bagunçado, as linhas desajeitadas de uma criança de 7 anos, tentando se agarrar a algo terrível que havia testemunhado, e percebeu que este desenho, imperfeito como era o presente mais precioso que ele já havia recebido. Era a prova. Era a verdade. Era um caminho para a justiça para Olivia. Grace, Marcos disse, parte de sua calma retornando. Você disse que os ouviu discutindo. Você ouviu algum nome? O nome de uma pessoa. Um grupo. Qualquer coisa. Grace franziu a testa, tentando se lembrar. Ela fechou os olhos, os lábios apertados com concentração. Não ouvi muito, ela disse lentamente. Eles falavam baixo e eu estava assustada. Mas me lembro do homem com a cicatriz, o que me perseguiu. Quando ele desceu para o porão para verificar se eu ainda estava viva, ele estava no telefone com alguém. Marcos se inclinou. O que ele disse? Ele disse que estava feito. Grace continuou, sua voz tremendo enquanto a memória voltava. Lhe disse que uma menininha viu algo, mas ele resolveu. Então ele ficou quieto e ouviu. Então ele riu e disse, não se preocupe. Moretti nunca saberá que havia uma testemunha. Ele disse que culparia os imigrantes se alguém perguntasse. Moretti. O nome trovejou na mente de Marcos. A família Moretti, uma das mais antigas famílias da máfia em Nova York. 10 anos atrás, eles haviam sido os maiores rivais de Marcos. Eles controlavam a maior parte do lado leste da cidade e haviam desmoronado apenas 6 meses depois que Olivia desapareceu. Marcos havia acreditado que os destruiu por guerras territoriais comuns. Ele nunca havia conectado o desaparecimento de Olivia aos Morettis. Mas agora tudo estava claro. Moretti havia ordenado a morte de Olivia, talvez para punir Marcos, talvez para enviar uma mensagem, talvez simplesmente porque podiam e haviam mantido sua irmã cativa por 10 longos anos,
um fantasma vivo em seu território. Quando o Império Moretti finalmente desmoronou, Tony Scar e Victor Huang decidiram apagar a última peça de evidência. Eles escolheram o Pier 23 como seu lugar de descanso final no mesmo dia em que Grace estava observando das sombras. Você se lembra de mais alguma coisa? Marcos perguntou. Algo sobre Moretti? Lembro-me que ele disse que Moretti pagaria quando tivesse a prova, Grace disse. Ele disse que enviaria fotos. Então ele tirou fotos minhas deitada no porão. Eu me fiz de morta para não me mover. Ele pensou que eu estava morta. Então ele foi embora. A raiva ferveu nas veias de Marcos. Eles haviam fotografado Grace como um troféu. Eles pensaram que ela estava morta e queriam provas para receber o pagamento. Isso não era apenas assassinato, era negócio. A vida de Olivia, a vida de Grace, tudo tratado como mercadoria para ser comprada e vendida. A família Moretti se foi, Marcos disse, sua voz fria como gelo. Mas Tony Scar ainda está vivo, e Victor Huang está claramente trabalhando com ele. Eles estão tentando silenciar você porque sabem que você é a única testemunha que resta. Eles sabem que você pode conectá-los ao assassinato de Olivia. Grace olhou para ele, o medo inundando seus olhos. Eles vão me matar? Não, Marcos disse, e sua voz carregava absoluta certeza. Eles nunca mais vão tocar em você. Eu prometo. Marcos respirou fundo e soltou o ar lentamente. Ele fechou os olhos por um segundo, apenas um segundo, para empurrar a dor e a fúria para dentro de seu peito. Ele não podia deixar a emoção controlá-lo agora. Ele precisava de calma, cálculo, a disciplina fria e implacável que o mantivera vivo e no topo por 15 anos. Quando ele abriu os olhos, algo em seu olhar havia mudado. Não era o olhar aflito de um irmão que acabara de descobrir a verdade sobre sua irmã. Era o olhar de Marcus Blackwood, o chefe da máfia, uma tempestade em corpo humano. O homem cujo nome fazia metade de Nova York curvar a cabeça. Grace, Marcos disse, sua voz baixa e firme. Ouça-me. Grace levantou o olhar, seus olhos verdes ainda vermelhos. Ela deu um pequeno aceno, esperando. Eu preciso que você faça algo muito importante, Marcos disse, gentil, mas carregando o peso de uma ordem. Você senta bem aqui. Continue bebendo seu chocolate quente. E não importa o que aconteça, não importa o que você ouça, não olhe para a porta. Você consegue fazer isso? Grace o estudou por um longo momento. Ela não perguntou por quê. Ela não perguntou o que ia acontecer. Ela apenas assentiu com a confiança absoluta de uma criança que finalmente havia encontrado alguém para confiar depois de muitos anos sendo traída pelo mundo. Eu ficarei bem aqui, Grace prometeu. Seja cuidadoso. Marcos quase sorriu. Quase. Esta menininha, mesmo assustada, estava preocupada com ele. Ela disse a ele para ser cuidadoso, como se ele fosse quem precisava de proteção, e não o contrário. Ele se levantou. Lentamente, sem pressa. Cada movimento carregava a ameaça silenciosa que qualquer um no submundo reconheceria instantaneamente. Ele ajeitou seu colete, prendeu os botões e começou a caminhar em direção à entrada. O café pareceu congelar. Conversas morreram. Colheres pararam de mexer nas xícaras de café. Até a máquina de café expresso pareceu escolher este momento para silenciar. Todos sentiram a mudança no ar. Eles podem não ter sabido quem era Marcus Blackwood. Eles podem não ter entendido o que estava acontecendo. Mas o instinto de sobrevivência mais primitivo do corpo humano estava gritando que um predador estava se movendo, e era melhor não chamar sua atenção. Os dois homens perto da porta perceberam que Marcos estava vindo em direção a eles. Um deles tentou parecer normal, baixando os olhos para o jornal em suas mãos. O outro pousou o telefone, seu corpo se enrijecendo como um arame esticado. Eles sabiam quem ele era. Claro que sabiam. Qualquer um que trabalhasse no submundo de Nova York conhecia o rosto de Marcus Blackwood.
E eles também sabiam que se ele estava caminhando em direção a eles com aquela expressão, eles haviam cometido um erro muito sério. Marcos parou na mesa deles. Ele não falou. Ele apenas ficou ali, olhando para os dois homens lutando para não demonstrar medo. O silêncio se estendeu, pesado, sufocante. Dentro do café, ninguém ousava respirar com muita força. Então Marcos falou: "Boa tarde, senhores." Sua voz, suave como seda e afiada como uma navalha. Os dois homens olharam para Marcos com os olhos de presas encurraladas. O maior, com uma barba grossa e uma jaqueta de couro preta, tentou manter a calma e falhou miseravelmente. Sua mão na mesa estava tremendo. O outro, mais magro, com um rosto comprido e olhos inquietos, tinha suor escorrendo pela testa, embora o ar estivesse frio. Sr. Blackwood, o maior falou primeiro, seu tom tentando ser respeitoso, mas incapaz de esconder o medo. "Não sabíamos que você estava aqui. Estamos apenas fazendo uma pausa. Não tivemos a intenção de causar problemas." Marcos não respondeu imediatamente. Ele puxou uma cadeira da mesa ao lado e sentou-se em frente a eles, lento e deliberado. Ele colocou ambas as mãos na mesa, dedos entrelaçados, e olhou para eles com um olhar que reservava para pessoas que estavam prestes a perder o direito de ver o sol de amanhã. "Vou perguntar uma vez", Marcos disse, sua voz leve como uma brisa passageira. "Você responderá sinceramente, e se eu descobrir que você está mentindo, prometo que Victor Huang terá que recolher o que sobrou de você do fundo do East River." "Entendemos", o magro disparou, assentindo como um fantoche. "Contaremos tudo. Juramos." Marcos assentiu lentamente. A menininha: "Por que vocês a estão seguindo?" O maior engoliu em seco. "Estamos apenas seguindo ordens." "Senhor, Huang nos disse para observar a criança e a mãe dela. Certificar-nos de que eles não fujam antes que as dívidas se liquidem. É só isso. Só isso." Marcos perguntou, um canto de sua boca se erguendo em um sorriso frio. "Huang manda 2 homens para seguir uma criança de 7 anos o dia todo por $25.000. Quão estúpido você acha que eu sou?" Os 2 homens se entreolharam, o pânico evidente em seus olhos. O silêncio durou alguns segundos antes que o magro se quebrasse e começasse a falar. "Alguém pagou ao Sr. Huang", ele sussurrou, sua voz tremendo, $50.000 para lidar com a família Reis. "Lidar", Marcos repetiu, seu tom monótono como água parada antes de uma tempestade. "O que significa lidar?" O homem maior abaixou a cabeça, incapaz de encarar os olhos de Marcos. "Fazê-los desaparecer. A criança especialmente. Alguém quer que ela não possa mais falar com ninguém." "Quem pagou?" Marcos perguntou, sua voz ainda uniforme, mas algo perigoso fervendo por baixo. "Não sabemos o nome", o magro disse rapidamente. "O Sr. Huang não nos disse, mas nós o ouvimos no telefone uma vez." A voz do outro lado soava estranha. "Que tipo de voz?" Marcos perguntou. "Italiano", o maior o interrompeu. "Italiano à moda antiga, como os velhos de Little Italy. Sotaque carregado." Ele chamava dessa pessoa de chefe. Marcos sentiu a fúria acender em seu peito, mas seu rosto permaneceu gelado. Uma voz italiana. O chefe. A família Moretti. Embora ele acreditasse que eles haviam desaparecido completamente, claramente alguém havia sobrevivido, e esse alguém estava tentando silenciar a única testemunha que poderia conectá-los ao assassinato de Olivia. "O que mais vocês sabem?" Marcos perguntou. "É isso. Juramos", o magro implorou. "Somos apenas soldados, seguimos ordens, não fazemos perguntas." O Sr. Huang apenas disse para observar a criança, relatar cada movimento e esperar pela próxima ordem. "Qual é a próxima ordem?" Marcos perguntou. Silêncio. Os 2 homens se entreolharam, o medo passando por seus rostos. "Eu perguntei qual é a próxima ordem", Marcos repetiu, e sua voz caiu em um sussurro que era pior do que qualquer grito.
Se a família não puder pagar até sexta-feira, o maior engoliu em seco. Nós devemos levar a criança. Levá-la para onde? Para o armazém no Pier 23. Pier 23. O mesmo lugar onde Olivia havia sido enterrada. Eles iam levar Grace para o mesmo lugar, fazer a mesma coisa, enterrá-la ao lado de sua irmã. Marcos levantou-se. Ele olhou para os dois homens tremendo sob ele. E quando ele falou, sua voz carregava a certeza de uma sentença de morte. Vocês deixarão esta cidade dentro de 24 horas. Vocês não entrarão em contato com Victor Huang. Vocês não dirão o nome Grace Hayes ou sua família a ninguém. Se eu souber que vocês aparecerem a 100 milhas de Nova York, eu os encontrarei. E vocês desejarão nunca ter nascido. Os dois homens assentiram freneticamente, rostos pálidos. Entendemos, o maior gaguejou. Vamos agora mesmo. Saia, Marcos disse. Eles se levantaram, derrubando cadeiras ao fazê-lo, e dispararam para fora do café como se o diabo estivesse em seus calcanhares. A porta bateu atrás deles, deixando o café em silêncio absoluto. Marcos ficou ali por um momento, olhando através do vidro, enquanto a neve continuava a cair suavemente lá fora. Então ele se virou e caminhou de volta para a mesa de Grace. A menininha ainda estava sentada ali, exatamente como ele havia dito a ela. Ambas as mãos em volta da xícara de chocolate quente que havia esfriado. Ela não havia olhado para a porta durante todo o tempo, mas quando Marcos se sentou, ele viu seus pequenos ombros tremendo. Eles foram embora, senhor? Grace perguntou. Quando Marcos se sentou de novo, sua voz pequena e trêmula. Eles se foram, Marcos respondeu, seu tom mais gentil do que minutos atrás. Eles não voltarão. Nunca. Grace o encarou com grandes olhos verdes, cheios de admiração e curiosidade entrelaçadas. Ela havia ouvido a voz de Marcos quando ele enfrentou aqueles dois homens. Ela sentiu a mudança no ar, o medo se espalhando pelo café, e ela havia observado dois homens o dobro do seu tamanho correrem para a porta como se suas vidas dependessem disso. Você é um super-herói? Grace perguntou, seus olhos brilhando com algo que parecia esperança, como os dos gibis que eu leio. Marcos olhou para ela por um longo momento. Se ela soubesse quem ele realmente era, se ela soubesse o que ele havia feito nos últimos 15 anos. As pessoas que ele havia feito desaparecer, as famílias que ele havia arruinado, o império que ele havia construído sobre medo e sangue, ela não o chamaria de super-herói. Ela fugiria dele como todos os outros. Eu não sou um herói, Grace, Marcos disse, sua voz baixa e honesta. Eu fiz muitas coisas ruins em minha vida, muitas coisas das quais não me orgulho. Eu não sou um homem bom da maneira que o mundo o define. Mas... Ele parou e olhou para aqueles olhos verdes claros esperando por ele. Olhos que não o temiam. Olhos que confiavam nele. Olhos como os de Olivia o haviam olhado 10 anos atrás. Mas eu vou proteger você, Marcos disse, e sua voz carregava o peso de um juramento. Não sei se mereço ser chamado de herói, mas sei de uma coisa com certeza. Ninguém vai machucar você de novo. Ninguém vai machucar sua mãe de novo. Eu prometo. Grace ficou em silêncio por um momento, como se estivesse revirando cada palavra em sua mente. Então ela fez algo que surpreendeu Marcos. Ela sorriu, não o sorriso brilhante e despreocupado de uma criança sem preocupações. O sorriso de alguém que havia vivido muita dor e finalmente encontrara um fino fio de esperança para se agarrar. Eu não preciso que você seja um super-herói, Grace disse suavemente. Eu só preciso que você seja você. Alguém que não vai me deixar e minha mãe. Marcos sentiu seu coração, o coração que ele acreditava ter virado pedra há muito tempo, derretendo ali mesmo na frente desta menina de 7 anos. Ela havia perdido o pai, perdido uma perna, quase perdido a vida. E tudo o que ela pedia era uma pessoa que não a abandonasse. Era um pedido tão pequeno que doía, e Marcos decidiu que seria essa pessoa. Mesmo que não merecesse, mesmo que tivesse feito muitas coisas terríveis,
Ele seria aquele que não abandonaria Grace e sua mãe. Eu não vou te deixar, Marcus disse. Sua voz ficou rouca. Eu prometo. Grace assentiu, como se aquilo fosse tudo o que ela precisava ouvir. Ela levantou a mão para enxugar as últimas lágrimas de suas bochechas, então olhou para ele com expectativa. O que fazemos agora, senhor? Marcus levantou-se e estendeu a mão para Grace. Agora eu preciso conhecer sua mãe. O Mercedes preto de Marcus parou em frente a um prédio de apartamentos desgastado na beira do Brooklyn. Ele olhou pela janela e sentiu algo prender em sua garganta. O prédio parecia ter sobrevivido há décadas sem nunca ter sido reparado. As paredes de tijolos estavam rachadas e descascando. As janelas estavam cobertas de poeira, algumas quebradas e remendadas com tiras de fita. A escada de incêndio lá fora estava tão enferrujada que Marcus não tinha certeza se aguentaria o peso de uma pessoa. Esta é a minha casa, Grace disse, sua voz sem vergonha, sem constrangimento. Não é muito bonita, mas é quente. A mamãe sempre diz que uma casa não precisa ser bonita, só precisa ter amor. Marcus não falou. Ele abriu a porta do carro e saiu. Depois deu a volta para o outro lado para ajudar Grace a descer. Ela pegou suas muletas dele e começou a ir para a entrada principal do prédio. A porta da frente não tinha fechadura. Ou melhor, a fechadura havia quebrado há muito tempo e ninguém havia se incomodado em consertá-la. Marcus empurrou a porta pesada para abrir e entrou. O cheiro de mofo úmido o atingiu imediatamente. O corredor era escuro e estreito, a única luz vindo de uma lâmpada piscando no teto, que piscava irregularmente. As paredes estavam descascando em grandes manchas, expondo tijolos cinzentos e opacos por baixo. O chão era de azulejos velhos, muitas peças rachadas e quebradas. Onde está o elevador? Marcus perguntou quando não viu nada além da escada. Não há um, Grace respondeu de forma prática. Este prédio é muito antigo. Eu tenho que usar as escadas. Marcus olhou para eles. Degraus de concreto desgastados, um corrimão de ferro enferrujado, luz fraca que nem permitia ver cada degrau claramente. E ele se lembrou que Grace havia dito que morava no 5º andar. O 5º andar. Sem elevador. Uma criança de 7 anos com uma perna de muletas, subindo 5 lances todos os dias, indo para a escola e voltando para casa. Dia após dia, né? Enquanto outras crianças eram pegas em carros. Mamãe quer um andar mais baixo, Grace disse, como se pudesse ler os pensamentos de Marcus. Mas o aluguel é mais caro lá embaixo. O 5º andar é o mais barato, porque ninguém quer subir tão alto. Eu estou acostumada. Está tudo bem. Está tudo bem. Ela disse que está tudo bem, como se subir 5 lances de escada com uma perna todos os dias fosse a coisa mais normal do mundo. Como se ela não merecesse uma vida mais fácil do que esta. Marcus sentiu fúria e tristeza se retorcendo em seu peito. Ele não disse nada. Apenas seguiu Grace enquanto ela começava a subir. Ele diminuiu o ritmo para igualar o dela, observando a maneira cuidadosa como ela apoiava suas muletas em cada degrau. A maneira como seu pequeno corpo se tensionava a cada movimento. No 3º andar, Grace respirava com dificuldade. No 4º, ela teve que parar para descansar, suor escorrendo pela testa. Mas ela não reclamou. Ela não choramingou. Ela apenas sorriu para Marcus e continuou. Finalmente, eles chegaram ao 5º andar. Grace levou Marcus por um corredor estreito e escuro, passando por portas silenciosas e paredes manchadas de umidade. Ela parou na última porta, uma velha porta de madeira, com 501 pintado à mão. A porta abriu antes que Grace pudesse bater, e Marcus a viu. Scarlett Hayes, a mulher da carta que ele havia guardado por 4 meses. Ela estava na porta, tão magra que Marcus podia ver seus ossos da clavícula salientes através do tecido de uma camisa velha. Seu cabelo castanho avermelhado era igual ao de Grace, mas opaco e desfiado, torcido em um coque apressado na nuca.
Seu rosto estava pálido, com olheiras profundas, as marcas de noites sem sono e dias de trabalho exaustivos. Mas seus olhos verdes, exatamente como os de Grace, e transbordavam de preocupação quando ela viu sua filha. Então eles se voltaram para o medo no instante em que ela viu Marcus parado atrás dela. Grace! Scarlett ofegou, sua voz rouca e trêmula. Onde você esteve? Estive morrendo de preocupação. Quem é este? Ela puxou Grace para trás de si em um movimento protetor, seus olhos verdes fixos em Marcus, com o foco cauteloso de uma mãe animal protegendo sua cria. O que você quer com minha filha? Mãe, está tudo bem, Grace disse rapidamente, tentando sair de trás da mãe. Este é Marcus. Ele me salvou. Ele me protegeu dos homens maus. Scarlett não afrouxou o aperto nos ombros de Grace. Seus olhos verdes permaneceram fixos em Marcus, cheios de suspeita e alerta. Ela havia vivido tempo suficiente neste mundo para saber que não havia gentileza sem razão, especialmente não de homens internos caros, aparecendo em um prédio pobre como este. Marcus. Scarlett repetiu o nome, como se estivesse buscando em sua memória. Marcus o quê? Marcus Blackwood, Grace respondeu por ela, brilhando de excitação. Ele é o homem da sua carta. Aquele para quem você escreveu pedindo ajuda há 4 meses. A mudança no rosto de Scarlett aconteceu instantaneamente. O medo virou choque. O choque virou reconhecimento. E o reconhecimento endureceu em uma raiva fria que Marcus não esperava de uma mulher tão magra e exausta. Você, Scarlett disse, sua voz como gelo. Você é Marcus Blackwood. O homem para quem escrevi, implorando por ajuda enquanto minha filha estava deitada em uma cama de hospital. O homem em quem depositei toda a minha esperança. O homem de quem esperei semanas por uma resposta. E você nunca respondeu. Mãe, Grace começou, preocupada. Mas Scarlett não a deixou terminar. Ela empurrou Grace gentilmente para dentro do apartamento e saiu para o corredor, encarando Marcus de frente, mesmo que ela só chegasse ao seu ombro, mesmo que ela fosse tão magra que um vento forte poderia tê-la derrubado. Scarlett Hayes estava ali com o orgulho de alguém que não tinha mais nada a perder. Sabe de uma coisa, senhor? Blackwood, Scarlett disse, sua voz tremendo de raiva. Eu escrevi aquela carta quando Grace acabara de perder a perna, quando eu não sabia como ia pagar as contas do hospital, quando meu marido acabara de ir embora e eu estava completamente sozinha. Escrevi para tantas pessoas, instituições de caridade, políticos, qualquer um que eu achasse que poderia ajudar. E escrevi para você porque alguém me disse que você ajudava famílias em dificuldades, que você tinha uma clínica secreta para crianças, que você era um homem poderoso, mas também tinha um coração. Marcus permaneceu imóvel e ouviu. Ele não interrompeu. Ele não se defendeu. Ele apenas ficou ali e aceitou a raiva dela como o castigo que merecia. Eu esperei. Scarlett continuou, sua voz começando a embargar. Todos os dias eu verificava a caixa de correio. Todos os dias eu esperava. E todos os dias era decepção. Nenhuma resposta. Nem uma única palavra. Como se minha carta não existisse. Como se minha filha não merecesse importar. Ela parou e respirou fundo para se recompor. Então não fique aqui em seu terno caro e seu carro chique e finja que se importa. Eu não preciso de sua pena tardia. Eu superei sozinha. Encontrei outro caminho. Mesmo que esse caminho significasse pegar dinheiro emprestado de Victor Juan. Mesmo que esse caminho signifique que estou me afogando em dívidas agora. Mas pelo menos eu fiz isso com minhas próprias mãos, sem a sua caridade. Marcus ficou em silêncio por um longo momento depois que ela terminou. Scarlett estava ali, respirando com dificuldade, seus olhos verdes flamejando com o fogo de uma mãe que lutava sozinha por tempo demais.
Ela não curvou a cabeça para ele como todos os outros. Ela o encarou diretamente nos olhos com um desafio que ele raramente via em alguém. E de alguma forma isso o fez respeitá-la mais do que quase qualquer um que ele havia conhecido em 15 anos. Você está certa, Marcos finalmente disse, sua voz baixa e sincera. Eu recebi sua carta. Eu a li. E não respondi. A culpa foi minha. Scarlett cruzou os braços esperando. Mas há algo que você não sabe, Marcos disse, enfiando a mão no paletó e puxando o envelope amassado familiar. Eu guardei esta carta por 4 meses, em minha mesa. Eu não respondi, mas também não consegui jogá-la fora. Toda vez que eu ia jogá-la no lixo, eu via o pequeno coração no canto, o coração que sua filha desenhou, e eu não conseguia fazer isso. Scarlett olhou para o envelope na mão de Marcos, reconhecendo sua própria caligrafia e o coração que Grace havia desenhado. Seus olhos piscaram, como se ela estivesse tentando entender. Por quê? Ela perguntou, sua voz mais baixa agora. Por que guardar se você não ia ajudar? Porque sua carta me lembrou de alguém, Marcos disse. Alguém que perdi há muito tempo. Isso me lembrou da esperança que eu pensava estar morta. Eu não sabia por que não conseguia jogá-la fora. Não até hoje. Não até que sua filha sentou na minha mesa naquele café e me pediu para protegê-la. Scarlett ficou em silêncio. Ela olhou para Marcos, depois para Grace, parada na porta com os olhos preocupados. Então ela olhou de volta para Marcos. Eu não preciso de caridade, ela disse, mas sua voz havia perdido parte de sua aspereza. Eu não quero dever nada a ninguém. Já tenho dívidas suficientes. Isso não é caridade, Marcos disse, e sua voz carregava uma certeza inabalável. Esta é a família protegendo a família. O apartamento de Scarlett tinha apenas 2 cômodos, uma sala que servia de cozinha e um quarto que ela deu para Grace. Scarlett dormia em um sofá velho na sala, um sofá com molas saltando em vários lugares e estofamento gasto e rasgado. Mas o apartamento estava limpo, arrumado, aconchegante, da maneira que só o amor podia tornar algo aconchegante. Grace havia adormecido no quarto depois de comer o jantar simples que Scarlett havia feito. Ela estava exausta depois de um dia de agitação, e seus olhos se fecharam no momento em que sua cabeça tocou o travesseiro. Scarlett a cobriu, beijou sua testa, então fechou a porta silenciosamente. Agora eram apenas ela e Marcos na sala apertada. Scarlett fez chá, do tipo barato de um supermercado de desconto, mas ela ainda ofereceu a Marcos uma xícara com uma simples polidez. Ele recusou o café, mas aceitou o chá, e eles sentaram um de frente para o outro no brilho fraco da única lâmpada ainda funcionando no apartamento. Grace me contou, Scarlett disse, sua voz suave e cansada, sobre o que ela viu naquele armazém, sobre a menina que eles enterraram, sobre como era sua irmã. Marcos olhou para o chá em suas mãos, vapor subindo como uma névoa fina. Ele não falou por um longo tempo, como se estivesse decidindo se deveria se abrir para esta mulher. Mas então ele percebeu que Scarlett havia compartilhado sua história com ele. Ela havia mostrado sua ferida. Talvez fosse a hora de ele fazer o mesmo. Olivia era minha meia-irmã, Marcos começou, sua voz baixa e distante. Meu pai teve um relacionamento com outra mulher depois que minha mãe morreu. Aquela mulher deu à luz Olivia e foi embora quando ela tinha apenas alguns meses. Meu pai a trouxe para casa e a criou. Ele a amava da mesma forma que me amava, embora tivéssemos mães diferentes. Scarlett ouviu em silêncio, suas mãos em volta do chá como se estivesse procurando calor. Meu pai morreu quando eu tinha 18 anos, Marcos continuou. Um acidente de carro, repentino. Ninguém esperava. Um dia ele estava lá. No dia seguinte ele havia ido embora. E eu, um jovem de 18 anos que acabara de perder o pai, tive que me tornar o guardião da minha irmã de 4 anos. Você a criou sozinha? Scarlett perguntou baixinho. Ninguém ajudou, Marcos disse.
Parentes não queriam acolher uma criança que era erro de outra pessoa. Os amigos do meu pai desapareceram logo após o funeral. Eu tive que largar os estudos e aceitar qualquer trabalho que pudesse para nos manter vivos. E então percebi que a maneira mais rápida de ganhar dinheiro não era com trabalho honesto. Ele olhou para cima, amargura em seus olhos. Eu entrei para o submundo por causa de Olivia, porque eu precisava de dinheiro para alimentá-la, para mandá-la para a escola, para comprar suas roupas, para garantir que ela tivesse uma vida melhor do que a que eu estava vivendo. Eu disse a mim mesmo que seria apenas temporário, que quando eu tivesse o suficiente, eu pararia. Mas aquele mundo não deixa ninguém parar. Uma vez que você entra, não há saída. Scarlett deu um pequeno aceno. Ela entendia isso. Ela entendia fazer coisas que você não queria fazer pelas pessoas que amava. Ela entendia ser puxada para uma corrente da qual você não conseguia sair. Olivia cresceu e se tornou a melhor menina que já conheci, Marcos disse, sua voz suavizando ao pronunciar o nome dela. Inteligente, gentil, sempre capaz de ver algo bom nas pessoas. Mesmo naquelas que não mereciam, ela sabia o que eu fazia para viver. Ela não aprovava, mas nunca parou de me amar. Ela disse que por dentro eu ainda era o bom irmão que havia sacrificado tudo para criá-la. Marcos parou e respirou fundo. 10 anos atrás, quando Olivia tinha 12 anos, ela desapareceu. Scarlett viu os ombros de Marcos se enrijecerem. Eu estava construindo meu império e eu tinha inimigos, Marcos continuou. A família Moretti era um deles. Eles e eu havíamos lutado por território repetidamente. Eu pensei que eles não ousariam tocar em minha família porque eu era forte o suficiente. Eu estava errado. Um dia Olivia não voltou para casa depois da escola. Eu esperei. Continuei esperando. Liguei para todos que ela conhecia. Ninguém sabia de nada. Ela desapareceu como se nunca tivesse existido. Ele olhou para Scarlett, a dor enchendo seus olhos. Eu revirei a cidade inteira. Eu destruí a família Moretti. Fiz tudo o que pude para encontrá-la. Mas não havia rastro. Nenhuma pista. Nada. 10 anos eu vivi dentro, sem saber se ela estava viva ou morta, sem saber onde ela estava, sem saber se ela estava sofrendo. E todos esses 10 anos você nunca parou de procurar? Scarlett perguntou suavemente. Nunca, Marcos disse. Sua voz ficou rouca. Nunca parei de ter esperança. Mesmo quando todos me diziam que ela estava morta. Mesmo quando a lógica me dizia que ninguém poderia sobreviver 10 anos em cativeiro. Eu ainda esperava, porque se eu parasse de esperar, isso significaria que eu a abandonei. E eu não podia fazer isso. Nunca. Scarlett não disse nada. Ela não ofereceu conforto barato. Não, tudo ficará bem. Não, eu sei como você se sente. Ela sabia que havia dores que nenhuma palavra poderia suavizar. Feridas muito profundas para qualquer frase alcançar. Então ela simplesmente sentou lá, quieta, ao lado dele, sem julgamento, sem pena, apenas presença. E de alguma forma seu silêncio disse mais do que qualquer outra coisa poderia. Marcos olhou para a mulher à sua frente, magra, desgastada, carregando o peso do mundo em seus ombros, e ainda sentada ali, ouvindo-o, um estranho, expressar sua dor em voz alta. Ela não o temia como os outros. Ela não queria nada dele. Estava apenas ali, e de alguma forma isso significava mais do que qualquer coisa que ele havia sentido em 10 anos. Agora eu sei, Marcos disse, quebrando o silêncio. Olivia se foi. Scarlett. Eles não a mataram naquela época. Eles a mantiveram escondida em algum canto escuro desta cidade por 10 longos anos, enquanto eu a procurava pelo mundo. Ela estava tão perto, ainda tão longe. Apenas a mudaram para aquele armazém e a silenciaram alguns meses atrás para encobrir seus rastros. Eu não estava apenas procurando um fantasma. Eu estava procurando uma irmã que esperava por um resgate que nunca veio até ser tarde demais.
Sua voz embargou, e eu a falhei. Você não falhou, Scarlett finalmente disse, sua voz gentil mas firme. Você não sabia. Ninguém te disse. Você fez tudo o que podia. Isso não é falha. Marcos balançou a cabeça, um sorriso amargo puxando sua boca. 10 anos, Scarlett. 10 anos eu vivi com um propósito. Vingança. Para encontrar as pessoas que mataram minha irmã e fazê-las pagar. Eu destruí a família Moretti. Eu pensei que havia pago a dívida de sangue, mas acontece que eu nunca toquei nos que realmente fizeram isso. Tony Scar ainda está vivo. Victor Huang ainda está por aí. E agora que eu sei a verdade, agora que eu posso realmente vingar Olivia, continuo me perguntando o que acontece depois. Marcos olhou para suas mãos. Mãos que haviam feito muitas coisas brutais ao longo de 15 anos. Eu vivi por vingança por 10 anos, ele disse baixinho. É a única coisa que me tirava da cama todas as manhãs. A única razão pela qual eu continuava existindo. Mas quando a vingança estiver feita, eu não sei pelo que vou viver. Não sei como viver para outra coisa senão ódio e dor. Scarlett ficou em silêncio por um momento, estudando o homem à sua frente, o mais poderoso chefe da máfia de Nova York, o homem que a cidade temia. Mas sentado ali, em seu pequeno apartamento desgastado, ele era apenas um homem que não sabia mais onde se posicionar, um irmão chorando por sua irmã, um ser humano em busca de significado. Talvez, Scarlett disse lentamente, escolhendo cada palavra com cuidado. Talvez você possa tentar viver pelas pessoas que ainda estão vivas, pelas pessoas que precisam de você. Marcos olhou para ela, confusão em seus olhos. As pessoas que ainda estão vivas? Scarlett assentiu, seu olhar se desviando para a porta do quarto onde Grace estava dormindo. Minha filha, ela disse. Ela carregou aquele segredo sozinha por meses porque tinha medo de que falar me colocasse em perigo. 7 anos de idade. Uma perna. Ameaçada por assassinos, e ela ainda pensava em outra pessoa antes de si mesma. Ela precisa de alguém para protegê-la. Ela precisa de alguém para mostrar a ela que o mundo não é apenas escuridão. Scarlett olhou de volta para Marcos. E eu também, ela acrescentou, sua voz mais baixa. Eu tenho lutado sozinha por tempo demais. Estou cansada. Não sei por quanto tempo mais posso continuar. Mas não posso parar porque Grace precisa de mim. Talvez você não precise de vingança para ter uma razão para viver. Talvez você apenas precise de pessoas que precisam de você. Marcos olhou para Scarlett, em direção ao quarto de Grace, depois de volta para Scarlett. E naquele momento algo mudou dentro dele. Um pequeno fio de luz cortando a escuridão de 10 anos de ódio e tristeza. Pela primeira vez em 10 anos, Marcus Blackwood podia ver um futuro que não era apenas sangue e vingança. Um futuro que poderia ter um tipo diferente de significado. 3 dias passaram como um vendaval. Marcus passou a maior parte do tempo preparando-se para a invasão do Pier 23. Ele convocou os homens mais confiáveis de sua organização. Ele coletou informações sobre as localizações exatas de Tony Scar e Victor Huang. Ele planejou tudo nos mínimos detalhes até o segundo, garantindo que não houvesse espaço para erros. Mas entre as reuniões tensas e os telefonemas silenciosos, Marcos ainda encontrava tempo para visitar o pequeno apartamento do 5º andar. Ele trouxe comida, roupas novas para Grace e vitaminas para Scarlett. Ele não os chamou de presentes. Ele apenas os colocou na mesa e disse que havia comprado demais. Scarlett sabia que ele estava mentindo. Mas ela não discutia mais. Na manhã do 4º dia, Marcos estava na sala de estar do apartamento, vestindo seu terno preto habitual, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma fria determinação que Scarlett reconheceu de imediato. Hoje é o dia, não é? Scarlett perguntou, sua voz mais firme do que o que ela sentia por dentro. Marcos assentiu. Esta noite, vamos invadir o Pier 23. Vou encontrar Olivia e trazê-la para casa.
E vou acabar com Tony Scar e Victor Huang. Scarlett ficou em silêncio por um momento. Ela sabia que este dia estava chegando. Ela se preparou para isso. Mas agora que estava aqui, ela sentiu um medo que não esperava. Não medo por si mesma ou por Grace. Medo pelo homem parado à sua frente. Você voltará? Scarlett perguntou, sua voz mais baixa do que ela queria. Marcus olhou para ela, e naquele momento ele viu algo em seus olhos verdes que não esperava. Preocupação. Cuidado. Por ele. Quando foi a última vez que alguém se preocupou com Marcus Blackwood? Quando foi a última vez que alguém perguntou se ele voltaria? Porque eles precisavam de algo dele, mas porque eles realmente o queriam seguro. Eu voltarei, Marcus disse, e sua voz carregava uma certeza que ele raramente se permitia sentir. Eu prometo. Scarlett assentiu, como se aquela promessa fosse tudo o que ela precisava ouvir. Ela não disse mais nada. Ela não lhe disse para ter cuidado. Ela não chorou nem implorou. Ela apenas ficou ali, forte e firme, da maneira como viveu por anos. E Marcus a respeitou por isso. Tio Marcus, a voz de Grace veio da porta do quarto. A menininha estava ali em suas muletas, cabelo castanho avermelhado ainda molhado do sono, mas seus olhos verdes completamente acordados. Em suas mãos estava uma folha de papel cuidadosamente dobrada. Eu tenho algo para você, Grace disse, movendo-se em direção a Marcus com suas muletas. Eu desenhei isso ontem à noite. Eu quero que você leve com você. Ela estendeu o papel, seus olhos cheios de esperança e preocupação. Marcus pegou e desdobrou lentamente. Seu coração apertou quando ele viu o que estava dentro. Era um desenho a lápis de cor, desajeitado da maneira que só uma criança de 7 anos conseguiria desenhar, mas claro e cheio de significado. A imagem mostrava 4 pessoas. Um homem alto de terno preto, uma mulher com cabelo castanho avermelhado longo, uma menininha com muletas, e acima deles, um anjo com asas brancas e cabelo preto longo, usando um vestido azul com flores brancas. Olivia. Essa é ela, sua irmã, Grace explicou, sua voz séria. Eu a desenhei como um anjo para que ela possa voar com você e protegê-lo. A mamãe diz que as pessoas que amamos nunca nos deixam de verdade. Elas se tornam anjos e nos observam lá de cima. Marcus olhou para o desenho, para Olivia com asas de anjo flutuando sobre ele, sobre Scarlett e Grace. Seus olhos ardiam, mas ele não chorou. Não agora. É lindo, Marcus disse, sua voz rouca. Eu vou carregar isso comigo. Sempre. Grace sorriu, brilhante e aliviada. Então ela fez algo que ninguém naquele café havia ousado fazer naquele dia. Ela deu um passo à frente e o abraçou. Um pequeno abraço, mas cheio de amor. Volte, Grace sussurrou, porque você é minha família agora. A noite caiu como uma cortina preta sobre a cidade de Nova York. O Pier 23 jazia em silêncio na escuridão, os velhos armazéns parecendo fantasmas do passado. Marcus sentou no carro preto, o desenho de Grace cuidadosamente dobrado no bolso interno de seu paletó, no lado esquerdo do peito, perto de seu coração. Ele olhou pela janela para o lugar onde a jornada de sua irmã havia terminado tragicamente após 10 anos de cativeiro, e ele jurou que naquela noite a justiça finalmente seria feita. 20 dos homens de Marcus haviam cercado a área com antecedência. Eles se moviam pela escuridão como espíritos, sem um som, sem deixar um rastro. Victor Huang estava dentro do armazém principal, junto com Tony Scar e uma pequena equipe de homens. Eles não sabiam que a armadilha já havia se fechado. Eles não sabiam que 10 anos de fúria de Marcus Blackwood estavam prestes a cair sobre suas cabeças. A invasão aconteceu rápido e brutal. Marcus não queria que se prolongasse. Ele não queria lhes dar chance de fugir ou implorar. Ele só queria justiça. E naquela noite, a justiça tomou a forma de balas e punhos de ferro. Os homens de Marcus invadiram por todas as direções. Tiros ecoaram pela noite, mas em minutos, tudo ficou quieto novamente.
Os homens de Juan caíram um por um. Nenhum deles teve tempo de reagir. Nenhum deles foi rápido o suficiente para combater a tempestade que Marcos havia preparado nos últimos 3 dias. Victor Juan foi pego tentando sair pela porta dos fundos. 2 dos homens de Marcos o agarraram e o jogaram no concreto frio. Ele implorou. Ele pediu por sua vida. Ele prometeu dinheiro, informações, qualquer coisa. Mas Marcos não ouviu. Ele apenas olhou para o homem que havia ameaçado a vida de Grace, o homem que havia forçado Scarlett a viver com medo, e ele ordenou que seus homens cuidassem disso. Tony Scar foi o último encontrado. Ele estava escondido em um canto escuro do armazém. A longa cicatriz em seu rosto retorcida de medo. Quando um feixe de lanterna o atingiu, Marcos o reconheceu imediatamente. Este era o homem que havia rido quando Grace caiu no porão. Este era o homem que havia tentado matar uma criança de 7 anos para silenciá-la. Este era o homem que havia mantido a irmã de Marcos como um fantasma por 10 anos e finalmente a enterrou naquela terra fria apenas alguns meses atrás. Ele foi quem a viu sofrer por uma década e então tentou apagar sua existência para sempre. Marcos não falou. Ele não precisava. Ele apenas sinalizou para seus homens amarrarem Tony e o levarem embora. Tony viveria, mas não porque Marcos era misericordioso. Porque morrer muito rapidamente seria uma fuga. E Marcos não ia lhe dar essa fuga. Depois que cada ameaça havia sido neutralizada, Marcos foi mais fundo no armazém. Ele sabia onde procurar. Grace havia descrito a localização exatamente. O canto dos fundos, perto da cerca enferrujada. Ele carregou uma pá e começou a cavar. O chão estava frio e duro. Cada golpe da pá parecia uma faca cortando seu coração, mas ele não parou. Ele cavou até a pá atingir algo macio, até que ele viu a camada familiar de plástico preto, até que ele lentamente a removeu e viu o que ele estava procurando há 10 anos. Olivia. Sua irmã jazia ali, pacífica como se estivesse dormindo. O tempo e a terra a haviam preservado de uma forma estranha. Seu cabelo preto longo ainda estava lá. Seu rosto ainda era reconhecível. E o vestido azul com flores brancas que Olivia amava. O vestido que ela usou no último dia em que ele a viu. Marcos caiu de joelhos ao lado dela. Ele não chorou. Ele já havia chorado o suficiente. Ele apenas estendeu a mão e alisou o cabelo preto de Olivia, da maneira como ele costumava fazer quando ela era pequena e tinha medo de pesadelos. Ele sussurrou que a havia encontrado, que lamentava ter demorado tanto, que lamentava não tê-la protegido. Mas ele estava aqui agora, e ele a estava levando para casa. Ele tirou o paletó e gentilmente o colocou sobre Olivia. Então ele a levantou, segurando-a contra o peito da maneira como costumava segurá-la quando ela era pequena. Naquela noite, Marcus Blackwood saiu do Pier 23 com sua irmã nos braços. Atrás dele, o Império Moretti foi completamente apagado. Tony Scar pagaria por seus crimes. Victor Juan nunca mais ameaçaria ninguém. E Olivia, depois de 10 anos na escuridão fria, finalmente foi para casa. Uma semana após a noite da batida, Marcos estava em uma pequena colina no cemitério Greenwood. O vento de dezembro cortava o ar, carregando pequenos flocos de neve que flutuavam e giravam. Mas Marcos não sentia frio. Ele sentia apenas um estranho tipo de paz que não conhecia há 10 anos. À sua frente estava uma nova lápide, mármore branco, esculpida com o nome Olivia Blackwood, junto com sua data de nascimento e sua data de morte. Finalmente ela tinha um lugar de descanso adequado. Finalmente ela tinha um lugar onde as pessoas que a amavam poderiam vir visitar. Finalmente ela estava em casa. Você está em casa agora, Liv, Marcos sussurrou, sua voz leve como o vento. Sinto muito por ter demorado 10 anos. Sinto muito por não ter te encontrado antes. Mas você está aqui agora. Você pode descansar agora. Ninguém pode te machucar mais. Ele fez uma pausa, olhando para a pedra como se estivesse olhando nos olhos de sua irmã. Eu te vinguei.
As pessoas que te machucaram pagaram por isso. Mas sabe de uma coisa? Não me faz sentir melhor como pensei que faria. A vingança não te traz de volta. Ela apenas deixa outro espaço vazio. Mas então eu conheci alguém. Uma menina de 7 anos com muletas e um sorriso corajoso. Aquela menininha me deu algo que eu pensei ter perdido há muito tempo. Esperança. Uma razão para continuar vivendo. Passos suaves soaram atrás dele. Marcus se virou e viu Scarlett e Grace subindo a colina. Scarlett usava o casaco novo que Marcus havia comprado para ela, quente e ajustado ao seu corpo. Grace se movia ao lado de sua mãe em suas muletas, segurando um pequeno buquê. Margaridas brancas e lavanda roxa, embrulhadas em papel azul. Tio Marcus, Grace chamou quando o alcançou. Eu trouxe flores para Olivia. A mamãe disse que ela gosta de lavanda. Marcus olhou para Scarlett, surpreso. Scarlett levantou um ombro em um pequeno encolher. Eu adivinhei, ela disse. Lavanda representa a paz. Acho que é o que ela merecia. Grace ajoelhou-se em frente ao túmulo de Olivia e colocou o buquê na terra. Ela juntou as mãos e fechou os olhos, os lábios se movendo como se estivesse dizendo algo baixinho. Então ela abriu os olhos e olhou para a lápide com foco solene. Olivia, Grace disse, sua voz clara carregando no ar frio. Meu nome é Grace. Eu sou quem te encontrou. Sinto muito por não ter contado antes, mas prometo que vou cuidar bem do seu irmão. Não vou deixá-lo sozinho nunca mais. Marcus sentiu seus olhos arderem. Ele observou a pequena menina fazendo uma promessa à sua irmã e percebeu que Grace lhe havia dado mais do que a verdade sobre Olivia. Ela lhe havia dado uma nova família, uma razão para acordar todas as manhãs que não era apenas vingança. Scarlett se aproximou de Marcus e ficou ao lado dele em silêncio. Ela não disse nada. Não precisava. Ela estava apenas ali, ao lado dele, da mesma forma que estivera na noite em que ele lhe contou sobre Olivia. E sua presença era suficiente. Os três ficaram em frente ao túmulo de Olivia por um longo tempo, cada um com seus próprios pensamentos. O vento continuava frio, a neve continuava caindo suavemente, mas nenhum deles queria ir embora. Finalmente Marcus respirou fundo e virou-se para Scarlett e Grace. Vamos para casa, ele disse. Scarlett olhou para ele, olhos verdes cheios de curiosidade. Qual casa? Marcus sorriu. Pela primeira vez em 10 anos, um sorriso real cruzou seu rosto. Não o sorriso frio de um chefe da máfia, não uma máscara social, o sorriso de um homem que finalmente havia encontrado o que havia perdido. Nossa casa, ele disse. 1 ano depois, o pequeno café, onde tudo começou, ainda estava lá, naquela esquina familiar no Brooklyn. Mas a atmosfera lá dentro havia mudado completamente. Não havia mais aquele silêncio temeroso quando Marcus Blackwood entrava. Não mais olhos desviados e respirações contidas. Em vez disso, havia a risada de uma menina de 8 anos e meio sentada na mesma mesa de canto. Caderno coberto de estrelas aberto à sua frente. Pai, eu terminei! Grace gritou quando Marcus entrou pela porta. Seu cabelo castanho avermelhado cuidadosamente trançado em 2 Marias Chiquinhas. Seus olhos verdes brilhando de alegria. Ela não estava magra e pálida como estava há 1 ano. Suas bochechas tinham o rosa saudável da vida, e o sorriso em seus lábios não era mais o tipo corajoso que escondia o medo, mas o sorriso de uma criança verdadeiramente feliz. Marcus sorriu e caminhou até a mesa, sentando-se na cadeira ao lado de Grace. Ele não usava terno preto todos os dias. Hoje ele vestia uma camisa azul clara e calças caqui, parecendo um pai comum levando sua filha para tomar chocolate quente em uma manhã de domingo. E era exatamente isso que ele estava fazendo. O que você escreveu? Marcus perguntou, inclinando a cabeça para olhar o caderno. Terminei a história sobre o chefe da máfia, Grace disse, sua voz cheia de orgulho. A história que comecei a escrever no ano passado. Posso ler o final para você? Claro, Marcus disse.
Eu realmente quero ouvir. Grace pigarreou e começou a ler, sua voz formal. Um contador de histórias profissional. Era uma vez um chefe da máfia que era muito poderoso e muito assustador. Ele viveu sozinho por muitos anos porque perdeu sua amada irmãzinha. Ele pensou que sua vida não tinha nada além de ódio e escuridão. Mas então um dia uma menininha pediu para sentar em sua mesa e tudo mudou. O chefe da máfia descobriu a verdade sobre sua irmã. Ele encontrou justiça. Mas mais do que isso, ele encontrou uma nova família. Uma mãe corajosa com cabelo castanho avermelhado e olhos verdes. Uma menininha com um caderno cheio de estrelas e histórias ainda não terminadas. E ele aprendeu que a felicidade não precisa durar para sempre. A felicidade só precisa ser cada dia. Cada café da manhã juntos. Cada xícara de chocolate quente. Cada história de ninar. Isso é o que é a verdadeira felicidade. E o chefe da máfia, pela primeira vez em muitos anos, aprendeu a sorrir. Fim. A porta do café abriu e Scarlett entrou carregando uma pequena caixa de doces. Ela não estava magra e exausta como costumava ser. O ano a havia mudado completamente. Ela havia aberto uma pequena padaria no Brooklyn com a ajuda de Marcus, e o negócio estava indo bem. Ela não precisava mais trabalhar em 3 empregos por dia. Ela não precisava passar fome para que sua filha pudesse comer. Ela finalmente tinha tempo para viver, para amar e para ser amada. Minhas 2 pessoas favoritas. Scarlett sorriu enquanto se sentava ao lado deles. Eu trouxe doces da loja. Croissants de chocolate. O tipo que Grace mais gosta. Grace soltou um grito e pegou um, enquanto Marcus olhava para os dois com uma expressão que ele nunca pensou que teria novamente. O olhar de amor, de totalidade, de um homem que havia encontrado o lar depois de anos vagando pela escuridão. Lá fora da janela, a neve caía suavemente sobre as ruas do Brooklyn. Um ano atrás, neste mesmo café, uma menininha com muletas empoeiradas de neve pediu para sentar à mesa do chefe da máfia mais assustador de Nova York. Ela não sabia que estava mudando a vida de ambos. Ela só sabia que não queria sentar sozinha. E às vezes os momentos mais poderosos da vida começam com as coisas mais simples. Uma pergunta, uma mesa, uma xícara de chocolate quente e a coragem de abrir seu coração para um estranho. Essa é a história de Marcus, Scarlett e Grace. Uma história sobre perda e reencontro. Sobre ódio e perdão. Sobre escuridão e luz. E, acima de tudo, sobre família. Não a família construída pelo sangue, mas a família construída pela escolha. Pelo amor. Por decidir que não importa o quão difícil a vida se torne, não a enfrentaremos sozinhos. Esta história nos lembra que nunca é tarde para mudar. Que mesmo corações que congelaram podem derreter sob um amor sincero. Que família não é onde você nasce, mas onde você é amado e aceito. E às vezes, nossos anjos da guarda vêm a nós na forma de uma criança pequena com muletas e um sorriso corajoso. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique em se inscrever e ative as notificações para não perder as próximas histórias comoventes. Por favor, curta e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama, aquelas que podem precisar de uma história calorosa hoje. Como esta história fez você se sentir? Você já conheceu pessoas como Marcus, como Scarlett, como Grace em sua própria vida? Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Gostaríamos muito de saber o que está em seu coração. Obrigado por ficar até o final da história, desejando a você e sua família boa saúde e uma vida cheia de alegria e paz todos os dias. Adeus e até o próximo vídeo.